Em 2007, eu fazia o curso de alemão na UFES. E eu lembro muito bem, assim, eu estava na terceira aula do curso. E aí, lá para os 40 minutos de aula, entrou um cabeludo, assim, na sala. Aí ele foi até a metade da sala. E aí ele virou para trás, olhou, viu uma cadeira vaga, voltou e sentou do meu lado. Primeira aula do semestre. Sentei do lado de uma menina bonita. Eu não tenho nome, me apresentei, mas eu extremamente tímido. Olhei pra cara dele assim e tal, mas não puxei papo não. Aí ele virou pra mim e perguntou, né? Como é que é seu nome? Aí eu falei, Janice, eu sei. Aí Felipe. Eu, tá, Felipe. E nos conhecemos ali. Sem pretensão de nada, só uma menina que eu conheci. E aí passou. Aí a professora mandou a gente fazer um grupo, né, de trabalho e tudo. E aí ele ficou no meu grupo. E aí eram só cabeludos no grupo. Aí eu brinquei, né? Que eu cantava e eles dançavam. E aí um colega meu me ligou e ele perguntou, assim, depois dessa ligação, é seu namorado? Aí eu, não, é um amigo. Ele, tá. Aí eu saí dali, tranquei o curso de alemão e achei que nunca mais ia ver. E aí, andando pela UFES depois, os dias seguintes, é aquele negócio, quando você não conhece uma pessoa, você esbarra com ela várias vezes e não percebe. Mas depois que você conhece, parece que tudo quanto é lugar a pessoa tá ali. E foi isso que aconteceu com a gente. Eu ia pra cantina, e aí, tudo bom? E ela me ignorando. E aí, na semana do meu aniversário, uma amiga minha comprou uma bolsa, lembro como se fosse ontem, assim, uma bolsa azul. E aí eu saí do meu prédio pra ir comprar a mesma bolsa. E aí, quando eu saí, eu dei de cara com o Felipe, assim, ele olhou pra trás. Aí eu falei, você tá indo pra casa? Ele, tô. Aí eu falei, você não quer ir no shopping comigo, não? Aí ele, vou. E aí eu já tava, assim, já com um olho diferente pra ela. Ela não sei se tinha percebido já, mas... Não tinha, não. Indo pra UFES, pro shopping, ela queria comprar uma bolsa. Aí foi muito engraçado que a gente conversou bastante no ônibus e tal. Eu lembro que ela falou que ela não percebe se alguém tá dando em cima dela, que a pessoa tem que fazer uma placa pra entender. Eu falei, putz, vou ter que pintar o muro da frente da sua casa então, e nada dela se tocar. E eu, extremamente tímido, jogando todas as indiretas mais diretas que eu podia imaginar, e ela sem reação. Tava assim, aquela sem esperança. E fomos ao shopping, compramos a bolsa, voltamos. E aí, assim, a gente descobriu que morava, na verdade, na mesma rua. Ele morava no final da minha rua. E eu não sabia, assim, eu tinha a impressão que eu conhecia, mas não sabia de onde. E durante aquela semana, todos os dias, a gente se encontrava. E aí, no aniversário dela, a gente se encontrou na UFES, que ela estava tendo uma palestra, alguma coisa lá da psicologia, eu fui assistir com ela. E depois a gente foi numa rádio, pegar um ingresso para um show, coisa assim que ela ia. E aí, saindo da rádio, as amigas dela já tinham descido antes, tinha uma escadaria. Ela foi descer, eu, não, peraí, vem cá. Ela não entendeu nada, fingiu que não entendeu. Aí diz ela que foi ela que me beijou. Mas é distorcida a história aí. Isso foi no dia 14 de setembro de 2007. E ele fez uma viagem, voltou. Quando ele voltou, a gente se encontrou no dia 26 de setembro. E aí, num banquinho da UFES, na frente da lagoa, ele me pediu namoro. Eu lembro direitinho, ele perguntei, quando é que você vai aceitar namorar comigo? Aí eu falei, quando você pedir. E aí rolou o pedido, ela aceitou. E foi assim. Bom, aí começamos a namorar. Na época eu tinha o cabelo no ombro aqui, usava 2 argolinhas na orelha. E durante o início do namoro ela falou que sou de uma família muito tradicional, que eu não tenho... Eu não posso te levar em casa com o cabelo assim, porque meu pai vai achar estranho. E aí, um belo dia, eu resolvo fazer uma surpresa pra ela. Na época que ainda tinha aqueles negócios de fotolog e coisa assim, em 2007, muito tempo atrás. Eu liguei pra ela, mandei uma mensagem, não lembro, falei que eu tô muito
triste, estou muito chateado, que eu saí para encontrar uma amiga minha que eu não via fazer muito tempo e que eu não queria conversar, que ela olhasse na internet que ela ia entender tudo. E ela ficou desesperada, procurou lá nos Fotolog, procurou em tudo quanto era site, procurou na internet inteira, não entendeu nada, já desesperado. Quem é essa amiga que ele foi encontrar? Na verdade, eu tinha postado uma foto minha com cabelo curto, que a amiga era tesoura. E aí que ela entendeu. E aí, se ela não estava apaixonada por mim ainda, acho que foi aí que eu conquistei de verdade. No finalzinho de 2010, a gente teve uma briga muito séria. E aí a gente terminou. A gente terminou com ele, assim, meio doido, né? E aí foi muito bonito, porque ele entrou em contato com as minhas amigas, com os meus pais. Todo mundo deu muito apoio para que a gente voltasse. E aí quando a gente voltou foi coisa assim de dias, né, pra gente voltar. A gente já resolveu que a gente queria se casar. Começamos a vamos dar uma olhada, ver aliança, a gente vai casar, vamos ver os modelos que a gente gosta. Aí rodamos em todas as joalherias de Vitória, óbvio, até escolher o modelo que não tinha, a gente mandou fazer o modelo do jeito que a gente queria. E aí, olhamos, tal, definimos o modelo e passou. E aí, ficou por isso, passou. E aí, em agosto, né, de 2011, me embora um pouco com data, ele fazia aniversário e eu me formava, né, justamente na mesma semana. Aí eu combinei com a mulher de joalheria que eu ia ligar para ela, ou ela ia me ligar, dizer que a aliança tinha atrasado, que infelizmente só ia ficar pronto umas 2 semanas depois, que ela pedia muito desculpa e tal, mas que não tinha como fazer porque foi o problema do Origens. E aí ele resolveu fazer uma festa de aniversário. O Felipe nunca se empolgou para fazer festa de aniversário. E aí ele organizou uma festa, teve que organizar, ele chamou todos os amigos em comum, chamou a família dele, a minha família, mas assim, eu até esperava que a gente pudesse noivar, mas não necessariamente no aniversário dele, talvez na minha formatura ou no meu aniversário, que ia ser no outro mês. Eu sabia que ela estava desconfiada que a gente ia ficar noivo, mas eu sabia que ela não tinha ideia de quando ia ser. Então eu programei para o meu aniversário, fiz esse esquema com a joalheria para poder ela achar que ia ser só em setembro. E no dia 6 de agosto, eu fiz aniversário dia 7, no dia 6 de agosto foi um sábado, a gente fez uma festa, organizou uma festa da família inteira. Foi a maior festa que eu já organizei para aniversário. Para quase ninguém eu falei que era noivado. Eu falei para umas 5 pessoas só, justamente porque eu não queria que de forma alguma ela desconfiasse por um risinho de alguém. Então só umas 4, 5 pessoas que eu precisei contar para me ajudar com alguma coisa ou outra. Aí na hora do parabéns, eu lembro direitinho, porque esse meio abobada, né? Não consegui nem sair do lugar. Ele agradeceu todo mundo e tal. Aí tirou uma caixinha debaixo da mesa, assim, e falou que ele pediu noivado, né? Que ele queria realmente construir uma família. E eu fiquei rindo, olhando pra cara dele, não conseguia sair do lugar. E minha sogra, vai lá, Janice, vai lá. E foi engraçado que todo mundo ficou meio... que eu fui pedir, perguntei se ela queria casar comigo. E aí depois que ela falou que sim, que foi lá, botei a aliança, eu... pai, mãe, sogro, sogra, vocês concordam? E na verdade foi uma decisão nossa, eu não perguntei se eles queriam ou não. Eu já estava decidido, então foi escrito para ser assim, com certeza. Quando nós ficamos noivos, eu sempre falei que eu queria ficar noiva exatamente um ano antes de me casar, né? Porque eu achava que um ano era tempo suficiente para organizar um casamento. Só que eu não tinha ideia do que era organizar um casamento. E aí, tanto eu quanto ele queríamos uma festa tradicional. Uma festa, casar na igreja, tudo direitinho. E aí, a primeira coisa, eu, muito apressada que sou, né, fui olhar cerimonial. E aí eu fui sozinha com ele, né? A gente não tinha ideia da importância que tinha, por exemplo, uma assessoria, né? Ter uma cerimonialista pra mim era assim, não precisa e tal. E aí uma amiga minha, que inclusive foi minha madrinha de casamento, ela chegou pra mim e falou, Nice, eu te falei que não era importante, né? Ter cerimonialista e tal, contrata só por dia, não sei o quê. Só que eu mudei de opinião, você contrata e contrata antes e pega alguém que você vai confiar. Escolhemos, né, a Norma, que ficou com a gente aí durante todo o percurso até o casamento.
E o vestido de noiva, né? Que todo mundo fala que é o momento mais importante para a mulher. Em um dia eu escolhi meu vestido, por mais detalhista que eu fosse. Na sexta-feira, né, no dia 10 de agosto, foi um dia muito corrido, né? Eu e o Felipe, a gente ficou assim, porque não bastava pra gente saber que estava tudo encaminhado, a gente tinha que ver que estava tudo encaminhado. Então a gente correu o dia todo, eu cheguei em casa e falei pra ele, ó, meia-noite, não quero mais te ver. Então a gente pode se falar por telefone, mas não vai se ver. Aí ele me deixou em casa, minha família de fora já estava chegando, a família toda de fora praticamente. E eu fui pro salão. E muito engraçado, porque eu cheguei extremamente nervosa, né? Porque não é fácil assim de sair de casa, sabe? Dá saudade. Aí isso estava me batendo muito forte. Ao mesmo tempo que eu queria casar, que eu estava muito feliz, estava muito difícil para mim assim, saber que aquele era o último dia que eu ia estar efetivamente solteira na casa dos meus pais. Então foi forte. E aí eu fui almoçar em casa, quando eu cheguei cheia de bob e tal, chegou uma van da minha família de Cataguases, minha tia de 70 e poucos anos veio. E aí na hora que eu fui sair, e dali eu não ia mais voltar em casa, meu pai me chamou no quarto e falou comigo, né, minha filha, eu queria te falar muita coisa, mas eu não vou conseguir. Então eu só vou dizer pra você muito obrigada, te amo muito. E aquilo me marcou muito, assim. Aí o carro parou na frente da igreja, já não tinha mais ninguém. E eu subi a escada, meu pai junto comigo, e a porta fechada. Quando abriu aquela porta, aí você entrando, aquele vestido lindo, aquele véuzão, não é tão grande não, mas véu grande, o vestido, a cauda, do jeito que eu não imaginava como ia ser aquele vestido. Entrei, vi todos aqueles rostinhos olhando e vi Felipe lá, eu só me guiava por Felipe, né? A partir dali minha vida com ele começava de uma outra maneira, né? A nossa família, efetivamente. E foi nessa felicidade que a gente casou e estamos vivendo cada dia mais felizes. Se Deus quiser, até não ter mais dia. Foi engraçado quando a gente casou, que na primeira TPM, né, assim, eu fui uma TPM fortíssima, passou mal, teve uma semana assim. Só que toda vez que eu tinha TPM, ele me pegava na UFS, me levava para casa e me deixava em casa. Então ele não via, né, o calor da doença. E aí na primeira TPM ele ficou super assustado, ele chegou para mim, Lenice, você nunca teve uma TPM tão forte na sua vida. Eu falei, não amor, eu sempre tive, você que nunca viu. E assim, foi um se adaptando ao outro mesmo, né? E agora ele já se acostumou, todo mês ele passa isso junto comigo. E é um se adaptando ao outro mesmo, né? Os costumes, é um pouco difícil, eu sou um pouco detalhista demais, ele tem sentido isso. E ele também, né? E eu falo que quando você casa, você tem que escolher muito bem. Eu não conseguiria casar de novo e preparar tudo de novo se fosse com outra pessoa. Eu faria tudo com ele, né? 25 anos de casado, a gente vai fazer uma festa de novo, com a Norma lá, com 25 anos de casado. Depois de ter casado, passado por isso tudo, uma coisa que eu aconselho para toda e qualquer noiva é se programar com antecedência. 1 ano e meio, talvez 2 anos. E o quanto antes ter uma assessoria, ter alguém que está perto de você com conhecimento para te indicar fornecedor, porque aí você acha que não está economizando, contratando, mas muito pelo contrário, você efetivamente está economizando porque você vai direto naquilo que é de acordo com a sua condição financeira. E principalmente, assim, só contratar e só levar mesmo para o grande dia da sua vida quem você se sente à vontade. E coloque todo mundo que te ama para participar, assim, né? Todo mundo.